Logo no início dos anos 2000, a internet era um lugar completamente diferente do que nós conhecemos hoje. Não existia algoritmos recomendando vídeos o tempo todo, não havia TikTok, Instagram, Reels, nem streaming de alta velocidade. A maioria das pessoas acessava a internet através de conexão de escada de 56 KB. Era comum esperar da meia-noite para usar a internet, pagando apenas um pulso telefônico. Enquanto o modem emitia aqueles sons metálicos característicos, muita gente torcia para ninguém tirar o telefone do gancho, porque qualquer ligação encerrava imediatamente a conexão. Foi justamente nesse cenário que surgiu uma geração inteira de sites independentes, produzindo conteúdo exclusivo para a web. Que artes, animações, jogos em flash e humor começavam a ganhar espaço, criando uma cultura totalmente nova. O mundo canibal foi um dos maiores representantes dessa época. Os irmãos Piologo já desenhavam desde criança e tinham enorme influência dos desenhos animados clássicos, das revistas em quadrinhos e do humor nonsense. A parceria com Rogério Vilela foi fundamental para dar personalidade ao projeto. Vilela já era conhecido como cartunista e também ilustrador, contribuindo não apenas com os desenhos, mas também com ideias para os roteiros e também personagens. O nome, Mundo Canibal, traduzia perfeitamente a proposta do grupo. Um universo onde tudo podia acontecer, onde o humor ultrapassava todos os limites e nenhuma situação era séria demais para virar piada. Naquela época, publicar conteúdo na internet ainda era um desafio técnico. Não existiam plataformas prontas para hospedar vídeos. Toda animação precisava ser produzida, exportada em flash e disponibilizada diretamente no próprio site. Cada nova animação lançada virava praticamente um evento entre os internautas. O humor do mundo canibal refletia muito o espírito da internet daquela época. Era um período em que o politicamente correto praticamente não fazia parte das discussões online. O objetivo era apenas provocar, exagerar situações e arrancar risadas através do absurdo. Violência cartunesca, humor negro, personagens caricatos, sátiras religiosas, programas de televisão, celebridades e até propagandas famosas eram alvos constantes. Hoje, muitas dessas animações provavelmente gerariam enormes debates nas redes sociais. Algumas talvez nem fossem publicadas, mas naquele momento histórico elas representavam exatamente o tipo de liberdade criativa que a internet proporcionava. E grande parte desse sucesso também foi possível graças ao Adobe Flash. Na época, o Flash revolucionou a internet. Antes dele, páginas eram praticamente estáticas. Com essa tecnologia foi possível criar animações, jogos, menus interativos e até pequenos filmes totalmente dentro do navegador. O mundo canibal soube explorar esse recurso como poucos, enquanto grandes emissoras ainda investiam milhões para produzir desenhos animados. Um pequeno grupo de artistas brasileiros conseguia criar conteúdos extremamente populares, utilizando apenas computadores domésticos e muita criatividade. Outro fator importante para o crescimento do mundo canibal foram as famosas lan houses. No começo dos anos 2000, muita gente ainda não tinha computadores em casa. As lan houses se tornaram verdadeiros pontos de encontro. Ali, jovens passavam horas jogando Counter-Strike, Ragnarok, Tibia, Gumball e, claro, navegando pela internet. Era comum um amigo descobrir uma animação engraçada e reunir várias pessoas ao redor de um computador. E em poucos dias, o link já estava circulando por e-mails, pelo MSN, por Orkut e também fóruns. Assim, o mundo canibal cresceu quase exclusivamente no boca a boca. Nenhum personagem, entretanto, alcançou tanto sucesso quanto a Havaiana de Pau. O comercial parodiava perfeitamente aquelas propagandas exageradas exibidas na televisão durante a madrugada. Tudo parecia uma propaganda real. Até que surgiu o produto milagroso, uma chinela de madeira gigantesca capaz de educar qualquer criança desobediente. O humor estava justamente no contraste entre a seriedade do narrador e o absurdo completo da exibição. A expressão "vai tomar uma havaiana de pau" acabou entrando no vocabulário popular. Durante anos, muita gente repetiu essa frase mesmo sem nunca ter visto o site original. O Carlinhos também virou um fenômeno. Seu temperamento explosivo transformava qualquer situação banal em um verdadeiro espetáculo de gritaria. Era impossível não rir quando ele começava a perder completamente o controle. Seu bordão atravessou gerações e passou a ser usado em montagem, vídeos, comunicações do Orkut e mais tarde em memes das redes sociais. Já o Bob psicótico representava o caos absoluto. Enquanto outra criança dos demais desenhos eram inocentes, Bob parecia encontrar uma diversão justamente em causar sofrimento ao pobre senhor Donizinho. Cada episódio terminava de maneira mais absurda do que o anterior. A química entre esses dois personagens faz dessa série uma das mais queridas do site. Outro elemento marcante era a dublagem. Os próprios criadores davam voz para praticamente todos os personagens. Isso criou uma identidade única.
Mesmo os personagens completamente diferentes compartilhavam aquele jeito exagerado de falar que acabou se tornando uma marca registrada do mundo canibal. Além disso, muitos efeitos sonoros eram proporcionalmente caricatos, reforçando ainda mais o humor nonsense. Poucos sites brasileiros conseguiram criar tantos bordões quanto o mundo canibal. Muito antes dos memes dominarem a internet, frases de animações já eram repetidas em salas de aula, no trabalho e também em grupos de amigos. Na prática, eles ajudaram a contribuir à linguagem da internet brasileira. Muitos formatos de humor utilizados atualmente por criadores de conteúdo nasceram justamente dessa época. Quando o YouTube começou a dominar o consumo de vídeos, muitos sites independentes simplesmente desapareceram. Diversos portais famosos dos anos 2000 fecharam as portas e perderam completamente a sua relevância. Já o mundo canibal, porém, conseguiu algo raro. Em vez de insistir em um modelo que estava morrendo, seus criadores entenderam rapidamente para onde a internet estava caminhando. Eles levaram sua audiência para novas plataformas e continuaram produzindo conteúdo, adaptando ao novo modelo. E essa capacidade de mudança foi essencial para manter a marca viva por mais de 20 anos. O Partoba acabou se tornando um dos maiores sucessos do canal. A fórmula era simples, mas extremamente eficiente. Vídeos de tomos enviados pelos espectadores eram narrados pelos irmãos Piologo, com piadas improvisadas e comentários totalmente absurdos. Era praticamente uma evolução natural das antigas animações. O humor continuava o mesmo, apenas utilizando vídeos reais em vez de desenhos. Até que em 2020, o Adobe Flash foi oficialmente descontinuado. Para muita gente, esse momento simbolizou o fim de uma era da internet. Centenas de milhões de animações e jogos simplesmente deixaram de funcionar nos navegadores modernos. Diversos projetos de preservação digital surgiram para impedir que esse patrimônio da internet desaparecesse para sempre. Graças a esses esforços, muitas animações clássicas do mundo canibal continuam disponíveis até hoje. Mais do que fazer rir, o mundo canibal registrou uma época em que a internet parecia muito menor, mais experimental e, de certa forma, mais espontânea. Era um período em que qualquer grupo de amigos, com a criatividade de um computador, podia conquistar milhões de pessoas sem depender de grandes empresas ou de investimentos milionários. Seu legado permanece vivo, não apenas nos personagens e bordões, mas também na influência que exerceu sobre toda uma geração de criadores de conteúdo brasileiros. Se hoje o humor na internet faz parte do cotidiano de milhões de pessoas, o mundo canibal certamente ajudou a pavimentar esse caminho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.